estou gravando e estou gravando no meu computador, tá certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, aqueles que não tiveram ainda a chance de receber os nossos votos. Ainda tem gente entrando, né? Mas eu vou começar a apresentar desde agora o que foi combinado, porque o tempo é curto. Nosso tempo combinado é de 1 hora, tudo é teste, viu, gente? O tempo, se não for suficiente 1 hora, a gente pode melhorar o tempo. Se for demais, a gente pode melhorar o tempo. Nós vamos ter que depois, ao final também, receber de vocês esse feedback para a gente ir melhorando a organização do processo. Tá bom? Então, vamos nós. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a apresentação que foi preparada. Vocês têm inteiro na tela a apresentação? Sim, tá bem visível. Tá boa a imagem? Tá tudo tranquilo para vocês? Tá ótimo. Pronto. Então, já começamos esclarecendo algo importante sobre o curso. O curso, ele é baseado na obra de Marlon Requidal, Diálogo Fraterno, Ética e Técnica. E esse subtítulo dele é muito significativo, nós vamos ver isso com o tempo. Nós vamos entender por que tem tanto significado o subtítulo também. Desconsidere-se todas as quintas, porque isso era o planejado inicialmente e eu não percebi, só percebi agora que a gente não trocou. Tá certo? Na verdade, serão nas sextas-feiras, de 15 em 15 dias, pelo menos de início. Se o time depois quiser mudar a frequência, também estamos abertos a isso. Tudo é um processo de avaliação inicial. Esse material da apresentação também eu vou disponibilizar para vocês. Nós temos já um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar deste grupo, nós vamos disponibilizar lá. Nós não vamos disponibilizar nos grupões, porque para não ser mal difundido e distribuído equivocadamente, tá certo? Mas nós estamos criando um grupo. Quem tiver, ao final do encontro de hoje, o interesse, pode se manifestar em qualquer dos grupos, que eu levo o cadastro lá para o outro grupo e boto vocês no grupo que tem o título do estudo. Estudo Diálogo Fraterno. Tá bom? Uma coisa importante é falar sobre a nossa base doutrinária, né? A base doutrinária desse curso, como eu disse, segue o roteiro do livro Diálogo Fraterno, de Marlon Requidal, mas ele também vai estar suportado numa base doutrinária um pouco mais ampla, aliás, muito mais ampla, né? Nós vamos estar buscando aqui o Pentateuco Kardeciano o tempo todo, sempre que for necessário e possível. Nós vamos também trabalhar com obras de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, muito com Manuel Filomeno de Miranda e muito também com Joana de Ângeles, tá certo? E mais alguns autores encarnados, que é o próprio Marlon e o projeto Manuel Filomeno de Miranda também, que já faz um trabalho muito interessante em cima do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, né? Mas eles têm trabalhos também muito interessantes. Eu queria começar com o grupo, trazendo uma frase. Quem está comigo no movimento aí da CR, no movimento da UERP, já cansou de me ver trazer, né, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está lá no capítulo 10º, no item 5. Aqui é só um pedacinho. Mas eu acho muito significativo ele, porque ele é um alerta para nós, trabalhadores espíritas, né? E começa, quem está em condições de ler, pode ligar o seu áudio e leia para nós, para não ficar só a minha voz. Os obreiros do Senhor. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores,
vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. O Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Muito obrigado, viu? Olha, esse trecho do Evangelho eu sempre trago porque é para mim um grande alerta. Eu sempre fico muito tocado e sempre entro em profunda reflexão quando eu vejo esse trecho em relação exatamente ao meu papel nos trabalhos que nós executamos, que nós exercemos, as funções que nós exercemos nas casas espíritas e no movimento espírita como um todo. Porque existem autores, inclusive na área de gestão e na área de educação, que coincidem muito claramente com esta visão. O que muitas vezes dificulta alcançar os objetivos de qualquer projeto não é exatamente a clareza do objetivo, não é exatamente aquilo que nós temos como ferramentas para alcançá-lo, ou a falta disso, mas é normalmente aquilo que está no interior das pessoas que participam do projeto. E aqui os espíritos, né, nos dizem exatamente a mesma coisa, para que nós tomemos cuidados com os nossos ciúmes e com as nossas discórdias, porque são as coisas que atrasam a obra. E é isso que eu acho que a gente precisa construir juntos. É a consciência de nós mesmos, das nossas funções, dos nossos papéis, nos grandes objetivos da doutrina espírita na nossa região. E que a gente possa, no aprofundamento do conhecimento de nós mesmos, calar um pouco em nós os ciúmes e evitar as discórdias. Então, fica aqui o nosso inicial aviso e chamamento à reflexão. Eu espero que a gente consiga, ao longo dos nossos encontros, exatamente adquirir o conhecimento necessário, mas também buscar o conhecimento de nós mesmos e as percepções necessárias em nós para evitar exatamente esses desabores, né? E é interessante que eu estive olhando um trabalho de Marlon e ele tem um seminário feito aqui na Bahia e ele começa exatamente com isso, com esta reflexão também. Então a gente, na verdade, se percebe sintonizado, e eu acho que todos nós estamos, com esses propósitos maiores, né? E eu espero, sinceramente, que esse encontro seja o primeiro de uma caminhada longa e profícua para o nosso movimento aqui na região e para o desenvolvimento íntimo de cada um de nós. Esses são os meus votos e é o meu desejo. Espero que a gente consiga juntos esses objetivos, né? E segue aqui ainda na reflexão com um alerta. Devemos nos conhecer e nos trabalhar para evitarmos ser o entrave à obra, como dizem os espíritos, né? Fazendo uma percepção melhor do nosso egocentrismo e evitando ele, né? Mas também observando um pouco das estruturas das nossas casas. Essas questões todas que estão acontecendo agora nos mostram outros caminhos muitas vezes complementares, caminhos às vezes melhores, né? Que a gente pode ir construindo na execução das tarefas que são próprias de uma casa espírita. E a gente precisa estar, de quando em quando, analisando se as nossas estruturas não estão muito rígidas, se os nossos regulamentos não são muito cercados, muito estreitos, e se a gente não está atrapalhando o desenvolvimento de novas lideranças. Tudo isso é preciso que a gente busque ampliar a nível de atenção para que a gente não seja o entrave à obra, né? E esse trabalho com Marlon,
eu acho que vai nos ajudar muito a chamar a atenção da gente nesse aspecto. Com relação, então, a isso, alguém quer fazer algum pronunciamento ou a gente dá continuidade? Nega, você tem tido condição de observar aí como é que nós estamos? Tem alguma participação no chat? Alguém quer falar? Eu aqui não estou vendo nenhuma mãozinha, porque eu também não consigo ver tudo de uma vez. Deixa eu dar uma passeada aqui. Agora só alguém dizendo que quer participar do grupo. Estou acompanhando, está tudo ok. Tudo ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós vimos até agora? Lembrando, gente, que isso aqui não é um curso, é um estudo. Então, a participação de vocês é muito bem-vinda, não atrapalha, ao contrário, enriquece. Entenderam que, na prática, ela teria independência funcional, limitando o poder econômico. Tem alguma televisão ligada aí com um volume bom? A Aline Souza aí. Eu acho que ela entrou e alguma coisa... Ok. Então, vamos continuar? Quem quiser se manifestar, gente, pode ligar o microfone e dar... Olha, porque eu não tenho aqui o controle completo visual. Ou fale no chat. Oi? Pode seguir? Ricardo, quer dizer alguma coisa? Quem? Ricardo, apareceu. Então pode dizer, Ricardo. Jutaí, boa noite a todos. Boa noite. Com relação a essa estrutura rígida das casas, muitos médiuns nas casas espíritas se arvoram em seu disciplinador. E essa disciplina que querem impor, rígida, cria realmente dificuldades, principalmente para aqueles que estão chegando na casa. O que fazer para neutralizar um pouco essa ação? É uma análise, Ricardo, que deve ser contínua. A gente tem que ter a condição de reunir as nossas equipes e avaliar cada ocorrência, cada trabalho feito. À medida que a gente avalia, que a gente senta, conversa, a gente consegue construir novos entendimentos, né, para uma dinâmica melhor do trabalho. É importante isso que você coloca, porque é algo que a gente observa na história do nosso movimento regional, inclusive. Se a gente pegar as histórias das nossas casas, que têm aí 30, 40 anos, nós vamos ver que alguns momentos exigiram, por exemplo, verdadeiros tratores dinâmicos, fortes, fundando as casas e mantendo as casas por muito tempo. Eram necessárias essas pessoas com essa dinâmica, com essa potência, né? E com essa força de personalidade para que a coisa começasse a acontecer, né? Nós temos um testemunho muito interessante de um personagem que esteve encarnado entre nós em uma das casas da nossa região e que mais tarde, depois de desencarnado, ele se manifesta no grupo mediúnico. E ele faz uma crítica sobre a ação dele nesse sentido. Ele percebe que aquela ação dele muito rígida de controle e para garantir a pureza doutrinária acabou por atrapalhar o desenvolvimento da mediunidade de muitos trabalhadores. E como ele era um médium muito potente, né, potente assim no sentido de tinha uma facilidade enorme de dar comunicação e era bastante responsável e tinha um controle bastante efetivo, o que acontece é que as novas pessoas que chegavam e que iam observando o trabalho dele, já pegavam ele maduro, né? Já pegaram ele bem desenvolvido e seguro do que faziam. E elas, então, se sentiam um pouco, digamos assim, amedrontadas mesmo, né? Para não dizer uma outra palavra. Então, isso dificultou o desenvolvimento de algumas mediunidades importantes que estavam programadas para aquela casa. E é interessante que ele volta, faz essa crítica e propõe ao grupo da casa, o grupo mediúnico em que ele se manifesta, para iniciar um novo trabalho e ele dando um suporte para esse novo trabalho e direcionamento para esse novo trabalho, para ele poder compensar o momento anterior. Então, é assim que as coisas acontecem. Tem momentos em que determinada situação e determinada estrutura era necessário, era preciso que fosse assim mesmo. Não é? Só que o tempo vai passando, as equipes vão se renovando e a casa precisa repensar a sua organização. É interessante como nós fomos pegos nessa pandemia.
Nós temos casas aqui que fazem o mesmo trabalho há 30 anos da mesma forma. E, de repente, veio dizer assim, olha, não dá mais para ser assim, pelo menos por um tempo. Vamos criar uma nova maneira? Né? É um convite à reflexão nesse sentido. E esse trabalho nosso de encontro, eu acho que também deva ser esse convite à reflexão. Eu não quero chegar aqui com uma fórmula ou dizendo o que é certo e o que é errado. Eu acho que a gente precisa juntos, né? Nós precisamos juntos reconstruir algumas situações e entendimentos. E melhor do que reconstruir juntos é formar novas maneiras de enxergar e que sejam de consenso para todos. Eu acho que essa construção do consenso e de uma forma coletiva, ela dá uma condição nova para o movimento ser retomado mais à frente. Então, esse é o meu pensamento, é a minha visão e é também um dos objetivos do nosso trabalho. Muito boa a sua colocação. E eu queria também propor para vocês isso aqui agora. Eu acho que essas reflexões são muito importantes. E eu não queria estar compromissado com vencer conteúdo. Eu acho que mais importante do que vencer o conteúdo é ampliar e aprofundar e amadurecer essas reflexões para que as coisas saiam sólidas. Uma base bastante sólida daqui, inclusive porque nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente fala em diálogo fraterno, ele é apenas uma parte daquilo que a gente chama de atendimento espiritual na casa espírita. Então, a gente vai ver que esse trabalho nosso, ele vai ser, de certa forma, provocador de reflexão em todos os trabalhos da casa, praticamente. Né? Então, é importante que a gente tenha essa liberdade de colocar aqui as dificuldades que nós percebemos e que a gente não tenha nenhum melindre em colocar os nossos problemas. Nós os temos, nós não somos perfeitos. Nenhuma casa está plenamente, digamos assim, pronta e qualificada para fazer todos os trabalhos a que ela se propõe. Isso, para mim, é claro. Não há melhor e pior nessa história. Há construção. E é isso que a gente precisa entender. Nós estamos nesse processo de evolução também nas nossas casas. Tudo evolui. E a gente não pode esquecer dessa lei. Né? Então, é assim mesmo. Alguém quer colocar, complementar? Podemos seguir, então? Eu levantei a mãozinha e ninguém disse nada, né? A mão está levantada. Eu estou aqui dependendo de vocês para me ajudar a observar. Mas pode falar, Maninho, então. É o seguinte, sobre a disciplina rígida, acontece o seguinte, a autodisciplina tem que começar consigo primeiro. Não adianta eu querer disciplinar os outros se eu não sou disciplinado. A disciplina parte de mim. Se eu não estiver cumprindo com o meu dever na parte disciplinar, eu não posso cobrar de ninguém. É importante que a doutrina espírita é muito clara. Ela não exige, não cobra. Ela dá oportunidade para a pessoa fazer com a sua determinação, mas consciente de que é responsável pelo que está fazendo. Então, essa autodisciplina é necessária para cada um de nós, porque se nós não nos disciplinarmos, nós não venceremos com simplicidade, com humildade, as questões vindouras, porque estão sempre de gatilho armado para quando alguém diz, não, já tem aqui o gatilho para disparar de volta. E não é assim. É botar o raciocínio para raciocinar e perceber. E se o companheiro tiver equivocado, dizer para ele, meu irmão, o que você está me falando, até certo ponto tem sentido, mas de certo ponto para lá tem alguma coisa equivocada. Vamos raciocinar em torno disso? Mas não, nosso orgulho ainda não permite que o outro diga a verdade. E, na realidade, a verdade precisa ser dita a todo custo. A forma, às vezes, tem que ser suave, leve, tudo bem, para que a disciplina venha existir com grandeza. É isso o meu ponto de vista. Perfeito, Maninho. Nós precisamos, na verdade, vencer esse melindre que nós temos. E exigir muito mais da gente, a nível de disciplina, do que do outro, porque não tem outro caminho. Agora, é óbvio que a casa precisa ter um mínimo de organização e um mínimo de acordo de como as coisas devem acontecer. Isso é que é importante. Né? Ter regimento na casa é importante. Agora, que o regimento não torne tão rígido o processo
que você evite, por exemplo, a presença dos espíritos. Espiritismo sem espíritos não funciona, não é? É E porque assim, de todo esse movimento, o mais importante de tudo é a gratidão do nosso agora. Imagine se nós não tivesse essa ferramenta divina chamada internet, celular, nós estaria todo mundo chocando dentro de casa, sem nenhum contato, perdendo a nossa entrelaçamento de troca de ideia. Mas essa gratidão do nosso agora é divino, porque há 2 horas atrás já passou, já agradecemos, mas o que vai vir daqui a 2 horas nós não sabemos. Poderemos, às vezes, dessas 2 horas, ter acontecido tanta coisa que a gente nem sabe. é isso aí. Então, a gratidão do agora. Exato. Alguém quer ainda fazer alguma manifestação? Nega que está aí no controle? Ou podemos seguir? Pode continuar. Ok. Bom, voltando aonde nós paramos, estamos gravando, nega? Não. Parou agora. Então, vamos. Não, tá gravando. Ah, tá. É porque apareceu outra tela, não deu para ver o nome. Pronto, vamos No meu voltar estava aqui. só gravando. De novo a tela. Bom, voltando à apresentação, é importante que a gente também diga como é que se pretende fazer. Eu falo se pretende porque, volto a dizer a todo mundo, isso é uma fórmula em construção. Se a gente vê que tem caminho melhor, nós estamos plenamente abertos e queremos ouvir vocês para que a gente faça uma coisa que seja boa para todo mundo, tá certo? Então, a proposta de dinâmica que nós construímos é essa aqui. A obra, o estudo é fundamentado na obra, né, como nós dissemos, do livro Diálogo Fraterno. Agora, como é que nós vamos fazer esse estudo? Através de apresentações como essa que nós estamos fazendo. Seria muito interessante que quem puder, pelo menos, compre o livro, adquira esse livro. A gente pode ver uma maneira de fazer um pedido até pelo Salustiano, se for mais fácil, ou cada um pedir pela internet, ou juntarmos para pedir juntos para baratear o frete. Tudo isso é possível e a gente pode construir essa solução aqui no grupo. Mas seria interessante que nós tivéssemos os livros em casa para estudarmos, né? Agora, material não vai faltar, mesmo para quem não tem um livro. Por quê? Porque nós temos, como aparece aí na tela de vocês, do lado direito, uma playlist na página do YouTube de Marlon Requidown, intitulada Estudo da Obra Diálogo Fraterno. Nessa playlist, ele tem um vídeo para cada capítulo, onde ele faz um estudo bastante dinâmico. Ele e, normalmente, 2, 3 companheiros, né, de trabalho dele, fazendo algumas dinâmicas muito interessantes, que é o que a gente também deve copiar num segundo momento, né? Então, nós vamos ter o vídeo, a ideia é que a gente tenha sempre o vídeo apresentado logo no início, e esse vídeo o link vai ser colocado para vocês já com antecedência no início da semana, para que vocês possam assistir o vídeo e que a gente já venha para cá com o vídeo conhecido. Nós vamos passar os vídeos são muito rápidos, são em torno de 12 a 18 minutos, mais ou menos, no máximo, eu acho que o maior é 20 minutos, uma coisa assim, ou 25 minutos. Tem alguns que são maiores e aí nós vamos dividir, mas a ideia é que não passe de 20 minutos por dia. E, parado o vídeo, nós vamos, então, trazer as questões fundamentais que ele toca no vídeo e vamos reforçar a nossa discussão sobre isso. Em seguida, isso pode ser que não seja realizado todos os dias e se complementem nos dias seguintes. E, em seguida, nós vamos fazer algumas simulações. Algumas simulações propostas. Tá certo? Para que essas simulações? Para que a gente faça o estudo dos casos que ele propõe e que estão também na obra de Manuel Filomeno de Miranda, fundamentalmente, né? Então, nós vamos trazer aqueles casos e nós vamos fazer o atendimento fraterno simulado aqui. As pessoas que quiserem participar se colocam e nós vamos fazer um papel do atendente, o outro faz o papel
da pessoa que chega com o problema, e nós vamos, então, pela simulação, identificar aquilo que pode ser melhorado no atendimento. E aí é interessantíssimo isso, porque por mais que a gente ache que sabe fazer, a gente vai se revelar um aprendiz. Eu digo porque eu já fiz alguma coisa desse tipo. E eu percebi tanta coisa boba que eu fazia de equivocado que eu achava que estava tudo certo. Mas é natural nosso, a gente também não tem formação específica para fazer um trabalho desse. Então é muito interessante esse trabalho de simulação do atendimento, e cada trabalho desse vai ter, na verdade, um foco específico, o que facilita que todo mundo observe exatamente aquelas questões, né? Então, é claro que alguém pode acertar tudinho e nós vamos identificar o acerto também, isso é muito importante. O importante é o aprendizado, né? Então, a dinâmica proposta, ela vai mais ou menos nesse sentido. É o vídeo, porque eu acho que ele vai trazer muito melhor do que qualquer pessoa aquilo que ele quis construir no livro. Depois eu trago uma apresentação com os pontos fundamentais daquele capítulo que ele já falou alguma coisa, e nós vamos, então, para os estudos de casos ou para as simulações do atendimento. Quando a gente fala em estudo de caso, é algum caso narrado nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, na maioria das vezes, certo? E quando é a simulação, é uma proposição do próprio Marlon para que a gente faça essa simulação e identifique aquilo que precisa ser identificado e melhorado. Tá certo? Então, isso é uma dinâmica proposta. Nós podemos começar no primeiro encontro depois desse com essa dinâmica. Aliás, eu acho que não vai ser nem no primeiro, né? Vai ser lá pelo terceiro ou quarto, porque nós ainda vamos ter que analisar uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda antes de entrar nessa dinâmica efetivamente. Tá certo? Eu acho que vai ser muito interessante. O próprio Marlon utiliza esse tipo de dinâmica nos seminários dele, nos trabalhos que ele faz com aqueles grupos que já estudaram a obra dele. É interessante, eu até quero depois, assim que for possível, Ailton, que você faça um esclarecimento para nós sobre como anda a negociação com Marlon, porque Ailton está tentando trazer Marlon para fazer um seminário pela Web TV Espiritismo. E seria interessante que ele já viesse sabendo que nós estamos estudando, né? Então, é bem interessante isso. Mas já eu te dou a palavra, viu, Ailton, para você dar um esclarecimento sobre isso. Deixa eu avançar só mais um pouquinho. Pois não. Tá aí. Lembrando também, que é para quem entrou depois, que esse estudo acontecerá quinzenalmente. Que tem pessoas que estão entrando aí. É só para lembrar que esse estudo será quinzenalmente, né? Às sextas-feiras. Isso. Na verdade, essa proposição foi tirada na reunião da CR. É óbvio que se o grupo tiver interesse em mudar essa dinâmica também, essa frequência, nós estamos muito abertos a isso. Eu também queria colocar, Jutaí, que esse estudo, como o próprio nome diz, diálogo fraterno, não está voltado só para o atendimento fraterno, aquele trabalho que a gente faz no dia de atendimento espiritual, né? Propriamente dito. Mas é um trabalho que se estende em toda assistência na casa espírita, em tudo por tudo, né? Nós vamos tocar nisso já já. Essa tela é só para lembrar que existe uma página, né? E essa apresentação vocês vão também ter acesso, não precisa anotar nada, se preocupar com a anotação, não. Mas é do SECRE, que é a casa em que Marlon atua. E lá eles já fazem esse trabalho há muito tempo. E eles têm, se vocês olharem na parte de baixo aí, tem um linkzinho, né? Clique aqui e baixe o arquivo Atendimento Fraterno. Neste arquivo, tem uma relação de obras associada aos problemas que chegam para o atendimento fraterno. Obras de Joana, de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, normalmente. Certo? Então, é outro guia muito interessante que vai ficar disponível para a gente aí. E aquilo que Nega estava tocando agora no assunto, eu volto e puxo de volta. O atendimento espiritual no centro espírita, ele está disciplinado, digamos assim, construído a nível de literatura, no opúsculo Orientação ao Centro Espírita.
que todas as casas espíritas da nossa região receberam há anos atrás da FEB. Aquelas casas que não tiverem também não é problema, porque ele está disponível para baixar em download lá no site da FEB, que é o FEBnet, tá certo? Mas lá ele conceitua o trabalho e diz como deve ser organizado. E é com base nele que nós vamos ter que seguir daqui para frente. O próprio Marlon faz esse caminho a partir da orientação ao Centro Espírita. Então, quem quiser também já ler e se atualizar sobre esse processo, atualizar eu digo, não é nem atualizar, porque ele já tem bons anos aí à nossa disposição. Mas lá ele conceitua o atendimento espiritual aonde está contido o diálogo fraterno. E é bom que a gente separe uma coisa da outra. É importante que a gente separe. Porque a gente fala muito em atendimento fraterno, né? A gente não fala normalmente em atendimento espiritual ou diálogo fraterno. Então, a gente faz uma confusão na hora de citar o trabalho. E ele conceitua da seguinte forma o atendimento espiritual. É o conjunto de atividades que visa a atender adequadamente, importante isso, as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento. Então, ele não busca só porque tem problemas, não, mas esclarecimento também é uma coisa importante para quem busca uma casa espírita, né? Esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Então, veja que tudo que é feito na casa espírita, de certa forma, está ligado ao atendimento espiritual, né? Atendimento, esclarecimento, orientação, assistência espiritual e moral. É praticamente tudo que a gente faz na casa espírita, né? Qual é a finalidade do atendimento espiritual? É importante que a gente também se centre nisso. Acolher as pessoas. São as duas primeiras palavras. Acolher as pessoas. É nisso que se centra o atendimento espiritual. Se nós, ao fizermos qualquer trabalho numa casa espírita, que seja de atendimento, não conseguirmos cumprir essas duas palavras, algo de errado está acontecendo. Porque o fundamental é o acolhimento. Depois é possível o resto, né? Então, acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, veja que acolhimento e Evangelho têm uma ligação muito íntima aqui na finalidade, né? Oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que o procuram pela primeira vez. Olha como é importante essa entrada na casa espírita. E é tão importante que em quase todos, ou pelo menos em boa parte, dos vídeos que as pessoas gravaram para agradecer os 42 anos do irmão Salustiano, muitos falam dessa primeira vez que foram. É interessante demais isso. Como isso é importante. Então, em especial aos que procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer suas dificuldades. Ninguém chega ali sem dificuldades. Quer dizer, alguns elevados chegam, né? Não foi o meu caso, por exemplo. Eu cheguei com muitas dificuldades na casa espírita. E quem participa do atendimento espiritual? Já eu passo a palavra para vocês, é só para concluir a gente voltar. Quem participa desse atendimento? Alguns personagens são claros para nós, né? O atendente, né? Que é o trabalhador do centro espírita, mas que deve ser devidamente capacitado para a sua tarefa. Inclusive, Jutaí, nessa questão aí, eu falei que poderiam fazer as perguntas pelo chat. E me pediram para eu fazer uma pergunta para estimular como poderiam ser as perguntas. Eu coloquei, você já entrou no assunto, parece que estamos em sintonia. Parece que estamos sintonizados. Eu coloquei justamente essa pergunta. Que requisitos uma pessoa precisa ter para fazer o atendimento fraterno? Quer dizer, esse atendimento direto, né, quando a pessoa chega pela primeira vez na casa. Nos dias de atendimento, inclusive aquele atendimento que antecede ao passe. Né? A pergunta cabe aí, né, justamente nesse slide.
Fundamentalmente, a pessoa precisa compreender o que é que está fazendo na casa espírita. Ela precisa compreender quais são os objetivos de sua casa, da doutrina espírita, não é? Então, ela precisa ter um conhecimento mínimo da doutrina e precisa conhecer a organização da casa e os objetivos da casa. Isso é o básico do básico do básico. Mas nós vamos ver no transcorrer do estudo que tem muitas nuances esses aspectos, né? Então, assim, não é uma resposta para eu dar agora, mas é uma resposta para nós construirmos durante os nossos encontros. Mas é interessantíssimo a questão, né? E nós vamos ver hoje já uma parte dessas respostas. Mas esse vídeo, que talvez eu não consiga passar para vocês hoje, mas que eu já vou disponibilizar para vocês o link, já dá algumas respostas interessantes nesse sentido. Vocês vão ver como pode ser grave não ter determinados entendimentos da doutrina dos espíritos. Mas vamos então, quem são os participantes do atendimento espiritual? O atendente, né, que deve ser um trabalhador do centro espírita. E isso é importante, gente. Muita gente acha que para ser um atendente precisa ser alguém especializado na área psiquiátrica ou de psicologia ou de psiquiatria e psicologia fundamentalmente, mas de terapia, digamos assim, né? Terapia psicológica. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E Marlon, que é especialista nesta área, vai nos dizer com muita propriedade sobre isso no primeiro vídeo. A gente vai ter essa chance. Os atendidos. E quem são os atendidos? Aí são divididos em grupos. Os que buscam o atendimento pode ser aqueles que vêm na casa pela primeira vez, e esses precisam de um atendimento específico, né? De uma condução muito cuidadosa e de acolhimento, fundamentalmente. Aqueles que são frequentadores habituais e que, de uma hora para outra, passam por dificuldades de várias ordens, né? Que buscam o auxílio moral e, às vezes, até material da casa. E o trabalhador da casa espírita também precisa entender que ele também pode ser um atendido, né? E esse é um outro nuance importante do trabalho de Marlon. O trabalho de Marlon é muito voltado também para o trabalhador da casa espírita. E essa é uma coisa que eu vejo muitos confrades nesses anos todos falando de companheiros que passaram por dificuldades, mas não buscaram o atendimento fraterno de suas casas. E, obviamente, se eles não buscaram, nós temos que aprofundar e descobrir as razões por que eles não buscaram o atendimento da casa. Pode ser por razões muito pessoais, mas pode ser também por razões de confiança no trabalho da casa, né? Então, isso nós vamos ter que refletir muito, né? E para concluir essa etapa, o atendimento espiritual também tem que entender que ele é um trabalho desenvolvido em várias etapas e em várias tarefas na casa, né? O trabalho desenvolvido pelo atendimento espiritual no centro espírita, ele abrange várias atividades. Que atividades normalmente são essas? Primeiro, atividade de recepção. Então, a pessoa que faz o trabalho de recepção numa casa espírita, ela não pode estar dissociada jamais desses estudos e dessas capacitações que são dedicadas ao atendimento espiritual da casa e mais diretamente ao diálogo fraterno na casa. Outra atividade importante é o atendimento fraterno pelo diálogo, que é exatamente o foco do nosso estudo. Mas o nosso estudo, pode ter certeza, vai abranger todas as tarefas, ao final das contas, pelas reflexões que ele deve trazer para nós. Mas será que as pessoas que fazem explanação da doutrina dos espíritos não precisam também ter conhecimento sobre o trabalho que é feito na casa e quais são os princípios desse trabalho? É óbvio que sim. Porque senão esse trabalho vai ser feito lá e depois vai ser desmanchado pelos outros tarefeiros da casa, que vão estar em dissonância com aquilo que está sendo construído e, digamos assim, melhorado até às vezes na casa, né? O atendimento pelo passe tem uma ligação muito importante com esse trabalho, porque uma das terapêuticas que praticamente vão ser indicadas para todos quase que vão buscar o diálogo fraterno
é o passe. Então, as pessoas que estão envolvidas nessa tarefa precisam entender o que é que estão fazendo com essas pessoas que estão sendo indicadas para aquele trabalho. Para que a gente não crie dificuldades e não estimule nessas pessoas, por exemplo, visões místicas de alguns processos, né? As pessoas já trazem incertezas, já trazem medos, já trazem construções equivocadas sobre a própria doutrina. Aí senta na frente do passista e o passista mal preparado vai fazer um monte de preparativos dele que passam a assustar, né, a pessoa que vai receber o passe. Então, é preciso que a pessoa do passe também participe desse processo. Por isso que eu digo, seria muito bom se todos os nossos tarefeiros pudessem estar participando desse processo de dialogado e de reflexão, né? Irradiação é outro trabalho que vai ser muito interligado com o diálogo fraterno. A equipe que leva o evangelho no lar e que implanta o evangelho no lar, na casa das pessoas, fora do centro, precisa entender a sua parte na tarefa terapêutica, né? Precisa também entender o que é que não pode fazer. Não só o que deve fazer, mas também o que não deve fazer. A gente tem que desaprender muita coisa, a verdade é essa, né? Então, tem muita coisa que está envolvida e isso, ao longo do tempo, nós vamos percebendo. Eu queria dar uma paradinha agora para a gente ouvir um pouco vocês, que até agora eu só falei e um estudo não pode ser só um falando. Quem está com a mãozinha levantada aí ou quer falar, pode se pronunciar. Eu quero pedir que aqueles que quiserem formar o grupo, coloque no chat aí, que eu estou anotando aqui, quem se pronunciou, que gostaria de participar do grupo. Pode colocar aí no chat, que eu vou anotar aqui para depois nós formarmos o grupo. Porque só renovando a informação, quando nós iniciamos, nós falamos sobre isso. Nós vamos sempre colocar o link do estudo de forma mais ampla possível, em todos os grupos. Mas eu não quero colocar o material do estudo nos grupões. Então, quem quiser ter o material, seria interessante que estivesse no grupo específico do WhatsApp do estudo, porque aí nós vamos poder passar esse material todo para vocês, a partir, inclusive, de hoje ou amanhã, dependendo da hora que a gente termine aqui, tá certo? Outra coisa importante é o seguinte, nós já temos aqui praticamente 1 hora do estudo. Nós começamos com 20 minutos de atraso. Eu queria que vocês se manifestassem no chat sobre a gente compensar esses 20 minutos de atraso e queria deixar muito à vontade aqueles que não puderem ficar por um caso ou por outro, poderem sair da reunião, se quiser ir e voltar também, não tem problema. Agora, sabendo que nós estamos gravando e que nós vamos também disponibilizar isso na Web TV Espiritize, tá certo? Então, não tem problema nenhum se houver algum impedimento pessoal, mas eu queria ir pelo menos até completar o nosso horário, o nosso tempo, para a gente ter uma noção do que vai poder ser feito nesse período, tá bom? Eu peço essa colaboração hoje a vocês. Então, vamos lá. Jeane Honorato está com a mãozinha levantada. Você pode ligar seu microfone e dizer. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Então, é exatamente sobre esse último tópico que foi falado, que é o desenvolvimento. A gente sabe que o conceito em si, a finalidade, talvez todos os trabalhadores da casa tenham uma noção. Aqueles de mais tempo, aqueles que estudam mais um pouco, está mais a par do assunto. Mas, de maneira geral, todos conhecem por partes o conceito, a finalidade. Mas quando chega nessa parte do desenvolvimento, que a gente viu que alguns tópicos é como se fosse uma faculdade de medicina, né? Você escolhe fazer a faculdade de medicina e depois você se especializa. Então, de modo geral, eu acho que todos deviam estudar em relação a tudo isso. A
explanação do evangelho, o atendimento do passe, radiação, o evangelho no lar, mas que a equipe em si que fosse destinada a cada trabalho se especializasse. Então, seria um trabalho que realmente todas as casas, a minha casa aqui em Olindina, assim como todas as outras casas, de maneira geral, criando essas equipes e esse estudo sendo aprofundado, o trabalho realmente seria diferencial na casa, seria um diferencial na casa. Muito bom. É porque, na verdade, em todos os trabalhos, a gente faz atendimento. Né? Isso. As pessoas que estão acostumadas, por exemplo, a fazer exposição da doutrina espírita, quando elas saem de suas casas, todo lugar que elas chegam, elas são procuradas por pessoas das casas que elas visitam e pedem, de certa forma, um atendimento, né? Então, é algo que a gente precisa estar minimamente capacitado, mas fundamentalmente entendendo, pelo menos, os objetivos e aquilo que a gente não, o que a gente deve buscar e daquilo que a gente deve evitar, fundamentalmente. Nós vamos ver coisas muito interessantes logo no início do estudo, que já são muito esclarecedoras. Então, quem puder participar, seria ótimo. E como nós vamos estar gravando, seria menos um impeditivo para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Bom mesmo. Mas sua observação está corretíssima. Mais alguma observação? Ailton, você quer aproveitar e fazer um esclarecimento sobre aquela questão que eu falei de Marlon? Então, aproveite. Pode ser. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Inicialmente, eu entrei em contato com Marlon. A gente sabe, eu não sei se vocês sabem, ele agora mora em Londres, né? Não está mais ele não está mais no Brasil. Ele mora em Londres e está trabalhando lá. Mas não impede que ele participe via online com a gente, viu? Então, aí eu fiz toda a abordagem com ele, a descrição de como seria a proposta da Web TV Espiritismo, juntamente com as CRs. Eu coloquei a CR porque seria um momento muito importante para que ele próprio viesse participar num formato de um seminário. E o tema foi exatamente esse. Eu tive uma conversa com o Oswaldo, com o Suzy, e aquela conversa que nós tivemos também, aí eu dei um direcionamento com base já no trabalho que ele já